Olá, o programa Elas de hoje fala sobre relacionamentos. Por que tantos casais se separam hoje em dia? Será que existe algum segredo para se ter uma relação estável e duradoura? A resposta para essas perguntas você vai saber daqui a pouco. Aqui no estúdio eu recebo uma sexóloga especialista em terapia de casais que esclarece quais os erros mais comuns que as pessoas cometem na vida a dois. Ela que é sexóloga e vai falar sobre os erros e acertos que cometemos nos relacionamentos. Doutora Débora Freschi, boa tarde. Boa tarde, Vlada. E a todos os que estão em casa. Né? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, doutora. Bom, e além da doutora Débora, que vai tentar levar um pouquinho mais de amor e compreensão aos relacionamentos, eu também recebo aqui a Eka e o Davi, que são integrantes da banda Voltare. Boa tarde. Deixa eu falar primeiro com você, Eka. Quantos integrantes no total vocês são na banda? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Vlada. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Bom, nós somos em 5, atualmente em 4, né? Somos eu, Davi, o Badel e o Neandro, nosso baterista. E a gente está aí à procura, quem acompanha um pouquinho a banda, sabe que a gente está procurando um baixista aí. Muito em breve vocês vão poder conferir tudo que está rolando. Mas no total somos em 5. Bacana. Agora, Davi, me fala um pouquinho do estilo musical de vocês. Vocês são bem jovens, então eu entendo aí que vocês têm algumas preferências, uma vasta lista de músicos que vocês admiram. Como que é escolher esse repertório no dia a dia? Boa tarde. Boa tarde. O nosso repertório ele é formado basicamente por músicas nossas. O nosso trabalho em si, a banda Voltare trabalha com... o trabalho, a maioria é autoral, né? As músicas são nossas. Mas a gente tem os nossos ídolos, né? As pessoas que a gente admira desde criança e que por isso a gente está nessa vida da música, por causa de algumas pessoas. Hoje no programa a gente vai tocar uma música do Cazuza, que pro Diana Ser Feliz. Mas a gente toca de tudo que a gente gosta, assim. O nosso repertório é muito vasto, muitas músicas. Você é um dos compositores da banda aí? Eu faço as letras, trabalho com o Rafael, que é o Borim, né? O Badel, que ele compõe as melodias nos violões e a gente tá fazendo o nosso trabalho, tá procurando... A gente tá se achando, assim, no meio da música, porque muita possibilidade, muito estilo diferente vindo por aí e a gente quer mostrar o nosso. E você, Eka, gosta de compor também ou não? Ah, eu faço umas brincadeiras lá em casa, mas eu componho aqui, né? Como vocês estão vendo, a minha parte é a produção, assim. Então, produzir é compor e compor é produzir, então a gente se reúne todo mundo pra fazer o que a gente sabe de melhor, assim, com certeza. Mas às vezes eu me arrisco, sim. Então tá bom. Então vocês ficam comigo até o final do programa, daqui a pouquinho cantam pra gente e também participam do meu bate-papo com a doutora Débora Freschi, tá certo? Tá certo, obrigada. Obrigada a vocês. Bom, doutora, para começar, a minha primeira pergunta é a seguinte: por que hoje em dia é tão difícil construir uma relação duradoura? Quais são os maiores erros que que nós cometemos na hora de ter uma vida a dois? Ok. Olha, para que nós possamos entender o que acontece, eu tenho que explicar algumas feridas que a gente traz de infância. Porque, na verdade, nós nos relacionamos na inconsciência, sem consciência do que nós fazemos, entende? E nós trazemos para a nossa relação adulta os traumas e as feridas que a gente encontrou na infância. Eu vou citar alguns deles, basicamente, para que vocês possam compreender. Um deles, por exemplo, é o da vergonha ou culpa. Nós aprendemos desde criança a termos uma falta de autoestima de nós mesmos. Nós aprendemos que nós não temos valor pessoal se nós não formos como as pessoas esperam de nós, né? Seja na escola, seja em casa, na sociedade, através das reprovações, através da desatenção, através de momentos de humilhação, o tão chamado bullying, né? Nós vamos perdendo a noção de valor pessoal. Pela falta de atenção e pela reprovação, nós acreditamos, quando nós somos crianças, que deve ter alguma coisa de errado comigo, porque senão eu teria atenção. A criança não tem a capacidade de elaborar e de refletir, não, eu não estou tendo atenção porque meu pai tem que trabalhar, ou por isso, por aquilo. A criança ela vai se culpar, ela vai procurar alguma coisa de errado nela. Se eu fosse uma outra pessoa, eu teria atenção. Se eu fosse uma outra pessoa, eu seria aprovado. Então já começa ali, né, essa baixa autoestima,
a criança começa a desenvolver um sentimento de inferioridade, ela começa a se comparar com outras pessoas. E aí, para fugir dessa vergonha, ela começa, desde criança, ela tem duas opções. Ou ela vai fazer de conta que é forte, que é inteligente, vai procurar se destacar na beleza, vai mostrar que é super justo, que é capaz, o tempo todo querendo se mostrar, aparecendo. A gente sabe muita criança que faz isso, né? Ou ela vai por uma outra opção para também fugir da vergonha. Ela vai se esconder, se apagar, se tornar uma vítima, deixar de se afirmar, para não causar mais problemas ainda. Então essa é uma das feridas que não fica na infância. Nós projetamos nos nossos relacionamentos adultos. A gente faz as mesmas coisas. O problema é esse, que as feridas que a gente traz de infância, elas não param ali. A gente traz para os nossos relacionamentos adultos, sejam eles relacionamentos conjugais, sejam relacionamentos familiares, sociais, profissionais. Então, em qualquer situação, por menor que seja, pode disparar esse sentimento de inferioridade. E aí a pessoa, se sentindo reprovada, ela perde, ela não consegue desenvolver as habilidades nela, que ela poderia desenvolver na vida dela, em todas as áreas. Então, essa necessidade de aprovação é muito grande, né, em todos os ambientes. Se a gente fica um pouco tenso numa situação nova, é porque a gente tem o medo da reprovação, do julgamento, não é assim? Com certeza. Né? Nós estamos aqui nesse programa, numa situação nova para todos nós, e isso cria uma certa tensão, porque a gente quer fazer perfeito, nós não queremos ser julgados, reprovados. Então aquela coisa natural, espontânea que é nossa, ela meio que se perde até a gente começar a relaxar, até nós começarmos a nos soltarmos, fica aquele julgamento. Eu não posso esquecer a letra da música, né? E se der um branco, e se eu desafinar, né? E se eu gaguejar, e se eu não lembrar, e se eu não souber responder uma pergunta que a Vlada faça para mim, e der um branco. Então, esse tipo de situação nós vivemos no nosso dia a dia. Alguns em alguma área específica, às vezes profissionalmente nós somos extremamente seguros, mas no campo sexual, ou no campo social, ou no campo amoroso, e principalmente familiar, lá nós nos sentimos muito inseguros. Então, quando abre esse espaço de insegurança, aí nós começamos a ficar, nós ficamos limitados. Porque né? todo mundo, o que busca no relacionamento, eu acredito, é a questão da perfeição, que todo mundo quer que o relacionamento seja um conto de fadas, mas no dia a dia não é assim, né? Não existe. E nós vamos procurar no relacionamento sempre essa aprovação do outro. É como se o outro parece que tem a obrigação de concordar com tudo que nós pensamos. Nós queremos que o outro pense e se comporte como nós. Nós também fazemos a mesma coisa. Então a gente sofre o medo de sermos julgados, reprovados, mas nós fazemos a mesma coisa. E depois eu vou falar um pouco sobre isso, que vira uma disputa de poder. Os relacionamentos, eles acabam não durando e sendo muitas vezes infelizes e muito dolorosos por causa de uma disputa de poder que vem dessa ferida. Se eu me sentir reprovada, como que eu vou agir? Eu vou agir me defendendo, atacando, toda vez que eu me sentir julgada. Eu não vou ouvir, será que aquilo tem um sentido? Será que tem alguma coisa para mim aprender com aquilo que estão me falando? É muito difícil para a gente ouvir um não, a gente só quer ouvir o sim. Com certeza. Não é? Uma outra ferida bastante importante é a do abandono ou da rejeição, que afeta muito os nossos relacionamentos. Nós temos muito medo de sermos abandonados, né? De sermos rejeitados. Algumas pessoas se desdobram, se anulam, fazem de tudo o impossível para agradar o companheiro ou o patrão, seja o lugar que for, para ser amado, porque todo mundo quer ser amado, só isso, mais nada. É a ser questão amado. da dependência, doutora. Isso, a dependência. Eu preciso do outro para me sentir amado, sabe? Como começa de criança, essa autoestima que eu comentei, ela é formada pelo que falam de mim, né? Pelo que falam de mim, é a imagem que eu vou formar de mim mesmo, né? Eu não vou me aceitar porque se eu for corresponder ao padrão que esperam de mim. E no relacionamento, o
que o meu parceiro, por exemplo, se a gente for para um relacionamento amoroso, o que o meu parceiro espera de mim? Né? O que ele espera de mim? Que eu seja de que forma? Então algumas pessoas vão se adequar àquilo, né? Com medo, com pavor, com pânico da criança emocional de ser abandonada. E quando eu falo criança emocional, eu digo isso de uma forma metafórica, né? Existe uma criança interior ferida dentro de nós e ela nos domina 70% do tempo. O nosso adulto, que é o lado consciente, centrado, equilibrado, de vez em quando ele está aqui e ele que tem que ajudar a gente, sabe? Ele que tem que falar para nossa criança: não tenha medo, eu te aceito, eu amo você do jeito que você é. E nós ficamos esperando que os outros digam isso pra gente, né? E aí cria esse conflito nos relacionamentos, porque os outros de repente não vão dizer isso pra gente. As pessoas cobram muito hoje em dia e praticamente não aceitam uma outra opinião, é isso, doutora? Sim, elas cobram na carência delas. A gente vai para os relacionamentos com expectativas, né? E essas expectativas nós cobramos, nós exigimos que seja exatamente como nós gostaríamos. E se o outro não corresponde, ele vai ser reprovado, ele vai ser julgado. E isso quando ele não for a pessoa não for ameaçar, né? Que daí entra no jogo do poder, que eu vou comentar depois. Existem formas, estratégias para sobreviver por causa dessas feridas. Se eu acho que posso ser abandonado ou rejeitado, o que eu vou fazer para sobreviver, né? Aí tem uma outra ferida, que é a ferida da desconfiança. A ferida da desconfiança, a gente absorve sempre. Na infância aconteceu alguma coisa, geralmente, tá? Não só na infância, depois vai acontecendo na puberdade, na adolescência, que só vai reafirmando alguma coisa que, não que o outro necessariamente tenha prometido para nós. E o outro, estou dizendo que pode ser o pai ou a mãe ou outras pessoas. Mas nós tínhamos uma expectativa que foi frustrada. Então nós nos sentimos, quando crianças, enganados, traídos, porque aquilo não aconteceu. E nós passamos a desconfiar. E começamos a aprender a esperar que o pior possa acontecer, né? Tem situações assim, de repente, de morte, né, de doença também que acontecem, e aí a gente fica com medo que vai acontecer com a gente, que vai acontecer com a pessoa com quem nós estamos nos relacionando. Então a desconfiança, a pessoa que vive dominada por essa ferida emocional da nossa criança interior, ela vive num estado contínuo, permanente, achando que o pior vai acontecer. É aquela pessoa... onde entra a questão dos ciúmes também, doutora? Também, exatamente. E aí o pior é você traído, você enganado, que está relacionado, uma ferida está relacionada à outra, porque se eu sou inferior, se eu perdi a noção de valor pessoal, se eu tenho alguma coisa de errado comigo, e as coisas deram errado, aconteceu alguma coisa que eu me senti enganado, certamente eu vou ser trocado, eu vou ser abandonado, porque eu posso ser trocado por qualquer pessoa. Aí nós nos tornamos pessoas ciumentas, possessivas. Que hoje realmente deve ser o mal dos relacionamentos, é a questão do ciúmes. Nossa, essa é a queixa principal na minha clínica, é o ciúmes. Deixa eu perguntar aqui para a Eka, nossa convidada da banda Voltare, uma das integrantes. Eka, na sua opinião, por que os relacionamentos hoje em dia duram tão pouco, né? A gente vê às vezes casais aí que são casos raros, na verdade, que já completaram 70 anos de casado, 50 anos, e muitos casais que casam, às vezes não ficam nem um ano juntos e já se separam. Na sua opinião, o que falta nos relacionamentos hoje em dia? Olha, não sei o que falta, mas eu acho que falta as pessoas estarem satisfeitas com o que elas têm, né? As pessoas nunca estão satisfeitas, né? Porque elas já têm o marido, já têm a mulher e nunca tá bom, né? Elas procuram outras coisas fora do relacionamento. Se eu te amo e você me ama, então era pra durar, né? Mas daí a gente entra numa questão que acho que não... Essas feridas, o amor não é pra vem sempre, falando, né? Eu carrego uma outra coisa que alguém já me machucou, você pode me machucar e eu não quero isso. Então a gente evita namorar, assim, eu digo no plural, né? Assim, eu tô generalizando, mas mais direcionado para alguns casos, assim. Enfim, eu acho que falta as pessoas olharem e dar valor pro que tem do lado dela. A pessoa, começar a enxergar a pessoa que realmente está do lado dela, amando, o companheiro, a companheira, enfim. Acho que falta a gente ficar mais satisfeito com o que a gente tem, olhar pro lado e reconhecer.
E você concorda também quando a doutora fala, Davi, da questão que as pessoas cobram muito e esquecem de ver o lado bom das outras pessoas? Existe muito essa cobrança e isso acaba atrapalhando? Com certeza, esse é o fundamento do dar errado. É você desejar mais do que querer dar, né? A gente tem que encontrar o equilíbrio de aceitar o defeito e aceitar o próprio defeito sem ficar pensando no julgamento da pessoa sobre as suas ações. Mas, além de tudo, eu acredito que o amor ele venha através das ações, né? Porque falar que ama é uma coisa, amar é ter atitudes de amor. E isso é além do sentimento, o amor é ação. Então a gente confunde, fala que ama para sempre, mas não quer ter ações de amor para sempre. Então isso acaba prejudicando a gente desde criança. E muitos não encontram esse amor fraterno, esse amor... o amor é dividido em várias áreas, né? Tem o amor de amigo, amor de pais, o amor de namorado, o amor eros. Eu conheço, assim, eu gosto de estudar essa coisa da palavra. E o amor é muito mais profundo do que esse sentimento adolescente de que te amo pra sempre. Agora Orkut, Twitter, tudo, e da 2 semanas você ama outro pra sempre, aquele outro você já não ama mais. Esquece. Equilíbrio, essa palavra que o Davi citou, é fundamental, doutora? Com certeza. Agora, para ter esse equilíbrio, eu tenho que me amar primeiro. Se eu não me amo primeiro e não me aceito, eu não vou conseguir fazer isso com o outro, né? Eu vou estar sempre encontrando defeitos no outro e em mim mesmo. Sempre culpando o outro e me culpando por alguma coisa. E aí, nisso que eu estava falando, a ferida do sufocamento é exatamente o que vocês estão falando agora. Tem essa pessoa que está sempre cobrando, me dá atenção, me dá atenção, me dá atenção, né? E a outra pessoa vai dizer para você, me dá espaço, sabe? Me dá espaço, eu preciso respirar, eu preciso de liberdade, né? Você está me sufocando. E isso, a pessoa que está pedindo muita atenção, ela é uma pessoa que teve uma história de infância onde ela sentiu falta dessa atenção, né? Desse afeto, dessa presença emocional, principalmente dos pais. E ela vai buscar isso no relacionamento. Aquela atenção exacerbada, mas assim, exagerada mesmo. Se ligou 5 vezes para você, ainda foi pouco, né? Tinha que ligar mais para mim. Como que ligou só 5 vezes hoje? Então a atenção nunca é suficiente, é um buraco tão grande, é uma carência tão grande de amor, que o outro nunca vai ser capaz de suprir essa necessidade. Essa necessidade é uma necessidade emocional de você ter o pai ou a mãe que você gostaria de ter tido muitas vezes, né? De querer que alguém te salve e essa outra pessoa vai se sentir sufocada. Só que aí são 2 problemas, porque vira uma luta de puxa e empurra, né? Aquele que quer atenção, que quer esses atos de amor, vai ficar lá, me dá atenção, prova que me ama, prova que me ama. E o outro fala, não jogue suas necessidades em mim, eu não sou responsável por você. Então são 2 problemas, um se torna dependente dolorosamente e o outro se torna antidependente. E os 2 não se aprofundam nos relacionamentos, porque um tem medo de ser abandonado. E vai ficar ali naquela história de estar sempre buscando atenção, com medo de ser abandonado. E o outro vai estar sempre, não vou me envolver muito, não vou muito fundo. Os tais encontros casuais, eles vêm nesse sentido, tentando a pessoa fugindo desse medo. Se eu tiver encontro casual, eu não vou me envolver, eu não estou me comprometendo, é divertido e não tem nenhum risco, né? Agora, se eu me envolver e virar um namoro, alguma coisa mais séria, né? Isso vai exigir de mim. Aí eu vou ter que suprir as necessidades do outro. Eu não dou conta nem das minhas necessidades. E isso não é função da outra pessoa, suprir necessidade de ninguém. Nós somos pessoas adultas, não somos mais crianças. Nós temos que dar amor para nós mesmos, nós temos que nos aceitar, nós temos que assumir a responsabilidade por nós mesmos e apenas compartilhar esse relacionamento. E aí por isso que o relacionamento não dura, porque, por exemplo, nessa história, o outro fica me sufocando, eu não aguento mais tanto ciúmes, tanta pressão em cima de mim, você não confia em mim. Mas não é que a pessoa não confia naquela pessoa, é porque aconteceu alguma coisa no passado e ela projeta naquela pessoa. Então pode acontecer comigo novamente, né?
Doutora, no nosso primeiro bloco a gente estava conversando um pouquinho sobre os erros que as pessoas cometem nos relacionamentos. A minha pergunta agora para você é a seguinte: como que é essa disputa de poder e como que as pessoas entram e poderiam fazer para não entrar nesse jogo? Pois não. Bom, essa questão da disputa do poder é por causa das feridas emocionais que nós trazemos de infância, e todos nós trazemos, tá? Ninguém escapa, tá? Todos nós trazemos essas feridas de uma forma ou de outra. Nós desenvolvemos estratégias para sobreviver. Essas estratégias são bem conhecidas, eu vou dar algum nome para elas, mas vocês vão identificá-las. Por exemplo, o papel do coitadinho de mim, né? Que é aquele que reclama, né? Tá bom, tudo bem, você não liga para mim, você não se importa comigo mesmo. Aquela pessoa que está sempre reclamando, tentando conseguir o que quer para sobreviver, fazendo o outro se sentir culpado, porque vai falar alguma coisa. Tá vendo? Você nunca tem tempo para mim, você nem experimentou aquilo que eu fiz. Esse é o coitadinho de mim, mártir, vítima. É uma forma de disputar poder. A gente às vezes pensa que o coitadinho de mim não é manipulador, mas é sim, né? Aí nós temos um outro papel passivo também, que é o distante. Esse é muito comum também. Quando a gente se isola, quando nós não nos colocamos, não expressamos a nossa opinião, querendo chamar a atenção, para alguém lá falar para você: o que aconteceu com você, que você está distante, você está quieta. E às vezes também você está distante porque você não sabe o que falar, porque você está perdida, que você está confusa, porque você tem medo de que você falar será usado contra você. Então o papel do distante é uma forma de sobreviver também. Agora, se o distante se relacionar, por exemplo, com outro papel do interrogador, o papel do interrogador é aquele que fica lá, que te aponta o dedo e fala o que você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. Eu sabia que é assim, aquela frase, eu te disse, né? Sempre criticando, julgando, sempre impondo, que faz o outro se sentir errado, insignificante, controlado. E aí, o quarto papel, na verdade, que é o intimidador. Depois a gente vai ver o que acontece nesses 4 papéis. O papel do intimidador é aquele que já, ou por hábito, ele é controlador, ele manda, ele grita, ele é violento verbalmente ou até fisicamente. Ele sempre fica bravo, ele acha que ele vai conseguir as coisas só se ele ficar bravo, né? Algumas pessoas fazem isso o tempo todo, eles se tornam autoritários para sobreviver também, porque eles acreditam que se eu não for bravo, ninguém vai me ouvir, ninguém se importa comigo, só se eu ficar bravo eu vou conseguir o que eu quero. Mas através do medo, vai provocar medo nas pessoas, algumas pessoas vão querer se vingar, vão sentir raiva, né? Agora, esses 4 papéis, por detrás desses papéis, nós reagimos nos defendendo e atacando, né? Se você me interroga, diz para mim eu estou errada, eu vou dizer para você também você está errado. Nós vamos competir. Eu vou tentar mostrar todos os seus pontos fracos e você os meus, né? Como um relacionamento vai ser harmonioso, como as pessoas, um relacionamento vai durar se você fica sempre me criticando. Eu não aguento mais você me criticar, sabe? Entra isso no relacionamento, esse conflito, essa dor. Disputa de poder só traz dor, só traz sofrimento, ninguém ganha nessa disputa de poder, né? Se pega um intimidador ainda que vai lá com o coitadinho de mim, o coitadinho fala para o intimidador: eu não vou te fazer nada contra você, não precisa ter medo de mim. E o intimidador fica lá, tentando controlar o outro através do medo. Cada um desses papéis sempre é buscando manipular, sempre é buscando controlar. Então a gente tem que começar como não entrar nesse jogo. E como fazer isso, doutora, para a gente ter uma relação um pouco mais harmoniosa, mais duradoura? Como fazer isso? Primeiro é perceber qual a situação ou o que a outra pessoa fez que que provocou a tua ferida emocional. E qual foi? Eu me senti abandonado ou rejeitado? Eu me senti sufocado, controlado, dominado? Eu me senti reprovado? O que eu estou sentindo ali? Eu estou me sentindo enganado, traído? Qual a situação? Tem que olhar para ela, ela vai voltar para ela. Ela não deve reagir, não deve
naquele momento não vai existir comunicação, vai existir disputa de poder. Reclamar, culpar, julgar, atacar, nada disso é comunicação. Naquele momento, solução para relacionamento muito nenhum. menos. Vira guerra. Não é amor, é guerra. O que a gente tem que fazer? Voltar para dentro de nós e entender o que provocou aquele sentimento. Qual o sentimento? O que eu estou sentindo? Sentir, não fugir daquele sentimento. Deixa eu sentir. O que é que eu estou sentindo? O que provocou? Tirar o foco da situação e levar para a fonte original. Desde quando eu me sinto assim? Né? Desde quando eu me sinto, se alguém fizer falar, não olhar para mim, eu me sinto rejeitado. Se alguém gritar comigo, eu fico com medo. Eu não suporto que alguém grite comigo. Desde quando? Tirar o foco no contexto atual e levar para a origem de fato. E aí, colocar sua criancinha de lado, que está ali se sentindo assustada, em pânico, que está agressiva ou está no coitadinho de mim, colocar ela do ladinho assim, ter compaixão dela e falar para ela, fica aqui quietinho, olha, depois a gente conversa. Não reagir àquela situação. E depois conseguir conversar no seu adulto com consciência, com equilíbrio, com clareza, com amor. E expressar o que você está sentindo para um interrogador, por exemplo, eu estou me sentindo criticado por você. Por que você está me criticando? Tem algum problema? Você conversar com as pessoas que estão nos papéis, sair dos papéis, não entrar neles, nesse jogo, e não reagir ao comportamento exterior, mas à luta interior que cada um está tendo para agir daquela forma. Então, se eu sei que o intimidador sofre, que ele está com medo de não ser ouvido, dizer para o intimidador, olha, eu estou te ouvindo sim, você não precisa ficar bravo. Eu estou aqui para te ouvir, eu me importo com você. Você vai reagir à luta interior de cada um, acolhendo a criança daquele lá também, que tem a nossa criança e do outro. Aquela criança também está sofrendo, né? Então, se é um coitadinho de mim, dizer para você, você é capaz, sim, eu me importo com você, você é importante. Você vai lá que você consegue fazer aquilo, porque o coitadinho de mim é passivo, ele acha que não é capaz de fazer nada. E para o distante, dizer para ele, olha, eu sei que você de repente pode estar com medo de se colocar, talvez você tenha medo do que eu vou falar para você, você vai usar contra mim, eu vou usar contra você. Você deve estar com medo de falar e não ser aceito, não ser respeitado. Talvez por isso você esteja distante, isolado, mas conta comigo. Vou procurar te entender, vou procurar te aceitar. É assim que a gente deve se relacionar, não pelo comportamento exterior. A nossa intenção não é aquela, é só uma maneira de sobreviver, atacando, se defendendo, atacando e se defendendo. Entende? Apoio e diálogo acima de tudo. Apoio, diálogo, respeito às diferenças e muito amor. O que a gente precisa é de amor, é de compreensão, é de aceitação. Se a gente não conseguir aceitar, no mínimo respeitar o outro. Se você começa a expressar o seu sentimento, você sai daquela camada da proteção que a gente fica usando estratégias para sobreviver e os dois vão falar como estão se sentindo. Aí é o diálogo, quando a gente fala o que a gente está sentindo. Nós não podemos falar do outro, nós vamos falar de nós mesmos. Aí abre espaço para um diálogo, para uma intimidade verdadeira. Muito bem, doutora, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Nossa, é um prazer. Eu espero que através das suas palavras aí as pessoas possam ter agora, a partir de agora, relacionamentos mais duradouros, mais estáveis. É o que a gente realmente espera com a sua presença e com esta sua explicação aqui no nosso programa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês.